Olha, no Evangelho de Lucas tem uma passagem que é fascinante. Jesus envia 72 dos seus discípulos numa missão super crítica. A ordem principal? Levar uma mensagem de paz. Parece simples, né? Mas, como a gente vai ver, tem uma reviravolta bem dramática escondida aí nas entrelinhas. Bem no meio dessas instruções todas de paz, a gente se depara com esse aviso chocante. Sério, comparar o destino de uma cidade com o de Sodoma é uma das advertências mais pesadas de toda a Escritura. E isso cria um paradoxo, um nó na cabeça que tem intrigado muita gente por séculos. Essa é a grande questão, certo? Como pode uma missão de paz vir com um aviso tão pesado? Para resolver esse mistério, a gente vai ter que agir meio como detetives. Vamos investigar o contexto da cultura da época, a língua original e os gestos simbólicos, para tentar desvendar o que realmente está por trás dessa missão que parece tão contraditória. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Para entender o tamanho do problema, a gente precisa olhar para as duas faces dessa moeda. De um lado, uma mensagem de paz, de cura, e do outro, uma ameaça de rejeição e julgamento. E é aqui que o conflito aparece. Os discípulos tinham que oferecer paz, curar as pessoas, anunciar que algo incrível estava chegando. Mas, se a mensagem fosse rejeitada, as ordens mudavam da água para o vinho. Eles tinham que fazer um ato simbólico de rompimento total e ainda dar uma palavra de condenação. Como é que essas duas coisas podem existir na mesma missão? Para a gente conseguir decifrar essa ameaça, primeiro a gente precisa entender o objetivo principal, o lado positivo da missão. O que, no fundo, Jesus queria que eles fizessem. As tarefas eram bem claras. Eles eram como batedores, sabe? Enviados para preparar o caminho. A missão tinha tudo a ver com hospitalidade, com cura e, principalmente, com um anúncio urgente. A mensagem central era essa. O reino de Deus não é uma ideia distante. É algo que está chegando ativamente até as pessoas, naquele momento. Agora, vamos prestar atenção nesse número, 72. Pensa bem, esse número não foi aleatório. Lá no livro de Gênesis, a tradição judaica dizia que 72 era a totalidade das nações da Terra. Isso já nos dá uma pista gigantesca. A missão não era só local, ela tinha um peso simbólico de ser uma mensagem para todo mundo. Certo, agora vamos para o coração do quebra-cabeça, essa instrução esquisita de sacudir o pó dos pés. O que esse gesto tão dramático queria dizer de verdade? A instrução era bem específica e visualmente muito forte. Era para ser um ato público feito ali nas ruas da cidade que não os aceitou. Mas não era só um ataque de raiva ou frustração, não. Tinha muito mais por trás. No contexto daquela época, esse gesto era algo formal, carregado de significado. Era o que um judeu religioso fazia quando saía de um território pagão para não levar nenhuma impureza para a Terra Santa. Então, quando Jesus manda os discípulos fazerem isso numa cidade judaica, a mensagem era um choque. Era como dizer, vocês agiram de um jeito que nos força a cortar todos os laços. A gente não tem mais nada em comum. A dureza desse gesto parece bem clara, né? Mas estudos mais recentes descobriram uma chave na língua original, lá no grego, que pode virar esse jogo. Uma única palavrinha que muda toda a dinâmica da mensagem. E a palavra é essa aqui, plain. É uma conjunção pequena, parece inofensiva, mas o significado dela nesse contexto é o ponto de virada de toda a nossa análise. Então, a maioria das traduções que a gente lê coloca plain como contudo ou porém, o que soa com uma sentença final, fim de papo. Só que, e aqui tá o pulo do gato, a fonte acadêmica Telecomunicação destaca que plain também pode funcionar como uma conjunção de exceção, significando a menos que ou exceto se, e essa pequena mudança, ela muda tudo. Com essa nova leitura, a mensagem vira de ponta cabeça. A ameaça de julgamento se transforma numa última e desesperada oportunidade. O gesto de sacudir o pó vira uma pausa dramática que força a cidade a uma escolha final. É como se eles dissessem, olha, a gente está rompendo, a menos que, neste exato momento, vocês finalmente entendam a urgência do que acabaram de ouvir. Com essa nova luz, o quebra-cabeça começa a se resolver. A mensagem não era sobre vingança, era sobre a seriedade da escolha. Era um aviso final, sim, mas um aviso que trazia dentro dele uma última chance de misericórdia. Então, a diferença crucial está aqui. A cidade que recebia os discípulos ganhava paz e cura. Já a cidade que os rejeitava enfrentava esse ato de separação. Mas, mesmo nesse ato de rompimento, o anúncio continuava de pé. O reino de Deus está próximo. A oferta ainda estava na mesa, mesmo que por um último e tenso momento.
E isso nos traz de volta para a comparação com Sodoma. Por que usar uma linguagem tão extrema? Porque o que estava em jogo era algo gigantesco. De acordo com a análise das fontes, fechar a porta para a proclamação direta do reino de Deus era visto como algo mais grave do que rejeitar as leis ou os profetas do passado. A severidade do aviso era proporcional ao tamanho da oportunidade que estava sendo jogada fora. No final das contas, a missão dos 72 não era só para informar, era para provocar uma decisão. A mensagem era tão transformadora que a neutralidade, bem, ela não era uma opção. Isso nos deixa como uma reflexão, não é? O que acontece quando uma mensagem nos confronta de um jeito que exige uma resposta, nos forçando a fazer uma escolha que define tudo o que vem depois?